Quando a erva fica muito tempo no álcool, ela perde meio que as características, entende? Então, às vezes, é difícil de reconhecer. Eu digo isso porque, por exemplo, meu marido, quando ele faleceu, ele tinha um monte de tintura. Gente, para eu poder reconhecer, tem algumas que eu não consegui reconhecer. Sabe? Eu falei assim, cara, algumas eu lembrei, né, quando ele fazia os vídeos, porque ele também tinha um Instagram onde ele falava bastante sobre ervas. Aí algumas vezes eu fui lá assistir para poder ver se reconhecia o pote, reconhecia alguma coisa, porque ele não botou o nome, sabe? Então acabou que eu tive que algumas jogar fora, porque eu não reconheci. Então é importante vocês botarem o nome, tá bom? Essa aqui, gente, é a do caroço de abacate, que é a que a gente tem falado, né? Bastante, eu falo bastante dela. Como é que você faz a do caroço de abacate? Você rala o caroço de abacate e aí você coloca ele ralado aqui dentro. Ele precisa ser coberto de álcool, tá? Por que ele precisa ser coberto de álcool? Porque ele tá fresco, tudo que tá fresco mofa mais rápido, tá? Então tem tendência a mofar. Então por isso que ele tem que estar coberto. E tintura é legal você sempre fazer isso aqui, ó. Dar uma mexidinha nela. Tá? Então, de vez em quando, tipo um bebezinho. De dia você olhou para vou dar uma mexida, dá uma mexida. Aí tu dá uma outra mexida, tá? Não esquece a tintura lá durante 28 dias. Dá uma atençãozinha para ela, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer, se eu não conseguir, vocês podem fazer o próprio chá, tá? Do caroço de abacate, caso vocês não estejam com uma pronta. Toda vez que a gente está fazendo de caroço ou de cascas, geralmente a gente pode deixar mais tempo. Mas como a gente já deixa, eu já ensino deixar 28 dias, não tem necessidade. Mas, por exemplo, se fosse dentro do padrão da fitoterapia, que é 15, né, a 20, ela pode ficar até mais um pouco, tá bom? Então, quais são as medidas? Geralmente, a gente utiliza 150 de álcool para 20 gramas de erva. Só que a gente está falando de erva seca. Erva fresca, ela vai ser uma quantidade maior e você não vai conseguir medir. Então, o que que é importante? Você encher o potinho com a erva fresca, né? Você tentar deixar ela o máximo picadinha e você sempre cobrir ela de álcool, tá? Porque como ela tem muita água, você vai usar mais quantidade do que a seca. Porque a seca, ela não precisa de uma quantidade tão grande. Mas a fresca, né? Como é que você vai fazer essa medição? Porque tem ali a quantidade de água dela, tá? Mas na medida mais ou menos padrão, a gente vai utilizar essa, tá? O caroço de abacate, eu utilizo 100 ml de água para um caroço. Se ele for, né, por exemplo, se é um caroço muito pequeno, eu uso um pouco menos, tá? Mas eu sempre coloco 4D, quando ele dê, por exemplo, aqui, ó, é que agora eu mexi, né? Mas ficou mais ou menos de caroço até aqui. Aí eu sempre coloco 4 dedos de álcool acima, tá? Onde ficou o caroço, porque é caroço, porque tá ralado. Se fosse gengibre, eu também faria assim, tá? E aí é uma questão mais de prática, tá? De olhar, né? 4 dedos de álcool acima de onde ele ficou, mas ele tem que ficar cheinho, né? Às vezes, quando a gente faz 2 caroços de abacate, mas isso só funcionaria para esse tipo de, de planta, né? Porque não é bem uma planta. Para outras coisas não funcionaria, como, por exemplo, a casca de caju. Tá? Aí é legal você dar uma pesada nela também. Porque assim, gente, a tintura, apesar de ela já ter várias comprovações científicas, a forma que a gente faz em casa, ela é diferente de uma forma de laboratório, né? O laboratório ele picaria as ervas, né? Ele teria uma máquina que processaria, né? Então, assim, ele teria umas medidas muito mais exatas, né, do que você tem em casa. Em casa, você vai fazer as suas tinturas, você sabe que elas têm comprovações, porque já é comprovado com a mistura da erva com a mistura com álcool cereal, mas, assim, não vai ficar aquela coisa muito exata, porque vai depender do que você usa. Se eu uso artemisia, eu consigo pegar um pote de 20 gramas de artemisia e colocar para o álcool. Agora, se eu estou usando casca do abacateiro, ou a casca da manga, sabe? A casca da mangueira, vai ficar um pouco mais difícil. O que que eu aconselho vocês fazerem? Quem trabalha com isso, ou quem vai começar seu tratamento, compra uma balancinha de cozinha, sabe? Para poder ajudar, tá? Só álcool cereal, não tem outro álcool, não. Algumas práticas mais voltadas assim para os indígenas e para as medicinas populares, eles usam cachaça, eles usam vinho, mas aí já sai da tintura e já não tem uma comprovação pela fitoterapia, tá? Não que não funcione, tá? Porque funciona, a medicina popular funciona. Quem é que nunca tomou uma garrafada aí que ficou bem pra caramba de um nada, sabe? Funciona. Mas aí eles não têm a quantidade de álcool suficiente, porque o álcool cereal ele tem 92% de álcool, então é bastante álcool para poder sugar mesmo a planta. Quando você vai misturar com uma cachaça ou com
com vinho, ela vai ser mais uma garrafada. Por quê? Porque o álcool que tem ali, se chega a 60% é muito, sabe? Então, por isso que a gente acaba utilizando o álcool cereal, e não os vinhos, nem cachaça e nem conhaque, tá? Isso são garrafadas. Vocês também aprendem a garrafada no curso, tá? Mas a garrafada, ela é medicina popular. Ela não é necessariamente de comprovação científica, tá? Caroço de abacate, gente, caroço de abacate, ele é analgésico, vai servir para dor, vai servir para qualquer dor, né? Quem tem muita cólica, quem tem endometriose, quem tem endomiose, ele serve para dor. A pesquisa que fizeram com o caroço de abacate foi a pesquisa com os ratos, né? Geralmente são testados em ratos. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram três grupos de ratos, e eles não deram nada, outros eles deram extrato de abacate e outros eles deram a morfina. E aí, depois eles colocaram esses ratos numa chapa quente. Os ratinhos que não tinham recebido nada aguentaram a chapa quente 3 minutos. 3 minutos, ó. 3 segundos, né? Em 3 segundos eles começaram a gritar de dor. Os que tinham recebido morfina, eles aguentaram, se eu não me engano, de 16 a 18 segundos, né? Que já é bastante coisa. E os que receberam extrato de abacate aguentaram de 23 a 25 segundos, ou seja, quase que o dobro da morfina. Então, o extrato de abacate, quando ele é aplicado de forma correta, ele tem um efeito muito grande na dor, tá bom? Agora vamos lá, gente. É para tomar qual quantidade e o tempo? Vai depender da patologia de vocês e vai depender da dor, tá? As dosagens da tintura, ela depende da patologia e ela depende da dor. Se você tem uma patologia que está causando muita dor, hoje eu agora, nesse momento, estou com muita cólica. Se eu estou com muita cólica, eu posso tomar uma dosagem mais alta até regular. Agora eu estou tratando o meu mioma. Ah, hoje eu não estou com dor, mas eu tenho mioma. Aí é um outro tipo de dosagem, tá? Então, como é que a gente faz? Vocês vão pegar a erva, deixa eu pegar aqui. Ó, nesse potinho aqui, deixa eu botar minhas 20 gramas de erva. Essa erva que eu estou usando é a erva de Macaé, tá? Ela também é conhecida como erva rupinho. Eu falei delas para vocês na aula, tá, gente? Quem não assistiu, a aula de ontem vai ficar disponível até as 9 horas da noite de hoje. E hoje a gente vai falar, às 19 horas, pelo YouTube, a parte emocional por trás da doença, gente. E se você não sabe a parte emocional, não vai adiantar você ficar fazendo as práticas. Por quê? Porque por mais que você trate, você consiga se livrar da dor ou do mioma, elas retornam. Porque a causa continua ali, latente. Então, o importante é você tratar os sintomas e a causa junto, tá? Não esqueçam disso. Então, hoje a aula de hoje vai ser bem importante. Se eu tomar não para cólica, mas para tratar estado dolorido na região do útero. Sim, me ajuda. Mas aí, por exemplo, o que está dolorido no seu útero? Porque aí você poderia ter outras ervas que podem ajudar também, entendeu? Outras ervas, outras práticas, tipo catoplasma, cataplasma. Você pode também ter as massagens, tá bom? Para mioma e redução do volume do útero, qual tintura posso usar e dosagem? Durante quanto tempo seria o tratamento? Roberta, ó, eu não vou passar específico para vocês, tá bom, gente? Porque senão seria até um pouco sei lá, eu esqueci a palavra do nome, sabe? De Enfim, não seria ideal eu passar para cada uma de vocês? Por quê? Porque eu preciso conhecer a história de vocês, o caso de vocês, o tamanho do mioma, tá bom? Não seria uma coisa correta se eu estaria falando só assim, tá bom? Ético. Obrigada, Lê, obrigada. Gratidão. Obrigada, é isso, essa é a palavra. Então, eu não vou passar medida, eu não vou passar um tratamento para vocês, tá? Quando eu faço o tratamento, eu passo ou para quando a gente está na mentoria das alunas lá, que a gente olha cada casa, aí eu monto, porque aí eu sei a história, eu sei quando começou o mioma, eu sei o tamanho do mioma, eu sei tudo isso, né? Porque só você me falar, eu tenho mioma e preciso reduzir o volume do meu útero. Eu não sei se você tem filho, eu não sei qual é o volume desse útero, sabe? Eu não sei se esse mioma é intramural, se esse mioma ele é submucoso, eu não sei quais são os sintomas desse mioma, entendeu? Então não tem como eu falar isso, tá? Mas é só por isso. Então, eu estou ensinando vocês a fazerem uma prática para que vocês possam pesquisar mais, para que vocês possam entender que é possível, gente, sabe? É possível vocês conseguirem se tratar de forma natural, é possível vocês terem uma melhora, mas é importante que vocês pesquisem também, tá? Não fiquem só presa a receitas, tá? Porque receita pronta, ela pode funcionar para algumas mulheres, mas ela pode não funcionar para outras. Como vocês já sabem, gente, o chamarelo de gato. O chamarelo
perna de gato é o que as mulheres mais usam para mioma. Funcionam para algumas? Sim, funciona. Mas funciona para todas? Não. Porque são ervas que têm propriedades mesmo antitumorais, são ervas que ajudam a regular o ciclo, que ajudam na dor. Então, elas vão ajudar a maior parte da questão fisiológica. Mas tem mulheres que a dor está muito mais impregnada na energia emocional do que no físico, sabe? Então, é importante um olhar para tudo. Eu sei que a gente quer cura rápida, gente, eu sei. Sabe, a gente quer que melhore rápido, a gente acostumou com a pílula, sabe? Mas é importante a gente ter pensa até onde você quer chegar. E até onde você quer chegar tem os degrauzinhos, sabe? Tem. Então, esse degrau eu estou começando a entender que existem ferramentas. Vou começar a criar minha tintura. Vou começar a criar argila. Vou começar a fazer isso, entende? E aí você vai começar a identificar que existe um universo. Quando a gente está com dor, eu uso muito mls. Eu não, quase não uso gotas, tá? Eu uso ml que para mim é mais fácil, porque eu não tenho paciência para contar. Mas geralmente a gente usa de ml duas numa dosagem padrão, que dá mais ou menos as 4 xícaras de chá, é mais ou menos 2 ml 4 vezes ao dia, sabe? 1 ou 2 ml. Agora, quando a gente está com dor, a gente aumenta essas ml, entende? Então, geralmente, a gente vai fazendo essas dosagens, tá? Mas tenta não focar só nisso. Existe um outro universo que é importante, tá? Cadê minha água? Vamos lá. Coloquei a erva aqui. Hum, nada, irmão, eu que agradeço vocês por estarem aqui. Ó, eu coloquei aqui, deu mais ou menos, aqui eu devo ter 10 gramas de erva, tá, gente? Pensa aqui, ó, que tá mais ou menos até aqui, tá? Aí eu vou colocar o álcool, ó. Coloquei o álcool, eu subi um pouquinho, tá vendo? Aqui eu posso deixar assim, ou eu posso preencher um pouquinho mais para que ela possa descer mais, tá bom? Eu posso fazer dessa forma. Ou eu uso a medidinha direitinha, tá? Que eu vou usar 150 de álcool para 10 a 20 gramas de erva. Aí você vai ver em questão da subida, tá? Eu tô colocando aqui só para vocês poderem ter uma ideia. Aqui, por exemplo, eu tenho 150 de álcool, tá? Então, vocês vão perceber que não é difícil, só é vocês terem uma ideia. Só que, ai, Auri, eu não sei a medida que eu fiz, eu só fiz. Aí você vai pegar na dosagem diária, tá? Então, se você fizer ela muito forte, não tem problema de fazer muito forte, só que você vai ter que só diminuir a dosagem. E como é que eu percebo que tá muito forte? Muito álcool. Tá? Você vai sentir um gosto de álcool, porque quando a gente faz a tintura ela tem uma mistura de gosto de erva com gosto de álcool. Se você está sentindo um gosto de álcool muito mais forte do que o gosto da erva, você exagerou no álcool. Aí o que que você faz? Você ou bota um pouco mais de erva e espera mais tempo, ou você mistura com água, com muita mais água. Porque quando a gente vai tomar a tintura, a gente geralmente pega um copo de água de 100 ou de 150 ml e a gente coloca ali as gotas ou a ml da tintura. Se, por exemplo, eu estou tomando, eu geralmente tomo diariamente 3 ml de caroço de abacate ou de casca de caju. Eu tomo de 3 a 5, depende se eu tô com dor, né? Geralmente dor muscular, mas se eu não tô com dor, vai ser 3 por dia, né? Porque aí eu deveria tomar 1 ml 3 vezes ao dia. Eu tomo já 3 direto. E aí, quando eu tomo 3 direto, eu misturo em um copo de 100 ml de água. Se eu olho e misturei e ficou muito forte, eu coloco mais 100 ml de água, tá bom? Porque aí eu percebo que vai depender daquela quantidade de álcool que eu usei. E eu tenho uma resistência péssima para álcool, gente. Péssima, péssima, péssima. Então, assim, se a tintura ela tá muito. Normalmente eu já misturo ela com água quente, né? Já pingo ela com água quente para poder aquele álcool evaporar. Porque senão eu realmente fico meio tonta. Mas quando ela tem muito álcool, eu tenho que dobrar a quantidade de água que eu vou diluir ela, tá? Tem o mioma intramural de 7 centímetros e o mioma submucoso de 17 centímetros. Caramba, com muitas dores e sangramento. No segundo dia do período, eu faço 3 dias. Você faz 3 dias de sangramento no segundo dia do período. Qual chá? Estou à espera para uma mobilização. O mioma bem grande, né? Eu tive uma paciente que ela tinha um mioma também de 18 centímetros. Ela também fez a retirada do mioma. E aí é muito interessante a gente avaliar, Maria, porque quando a gente faz a retirada do mioma, se a gente não trata a causa, a gente volta.
né? E aí ela tinha retirado o mioma, acho que foi até a doutora Lu que retirou, se não me engano, e ela retornou, porque o mioma começou a crescer de novo, né? Meus amores, vamos lá. Dúvidas sobre as tinturas. Vamos lá. Gente, outra coisa, a redução de útero, né? Quando a vez que você diminui o mioma, o útero ele reduz sozinho, tá bom? Então, todas as ervas que trabalham com sistema reprodutor, o chamarelo, o vintex, erva rubinho, elas vão ter uma eficiência para diminuir o volume do útero, tá? E uma outra coisa importante, o volume do útero. O útero, geralmente, ele tem de 70 a 200 de volume, sabe? É o normal. Vai ter mulher que vai ter um útero com um volume maior, vai ter mulher que vai ter um útero com um volume menor. E aí, quando o médico olha lá e fala assim, ó, teu útero tá 3 vezes maior. Maior de qual dessas medidas? Sabe? São essas informações que não passam pra gente, que muitas das vezes nos confundem. Eu recebi a mensagem de uma menina que ela falou assim, ah, o meu útero está com 400 não sei o que de volume. Aí eu falei, tá, ele tá 2 vezes maior. Se teu útero, ele é desse tamanhozinho, ele tá desse tamanho. Não é nenhuma gestação de 2 meses, sabe? Então, assim, eles assustam muito a gente com esses termos científicos que a mulher ela não conhece, sabe? Da outra vez foi ontem, a menina falando com o médico falou assim: ó, não tem quase nenhum útero para salvar, tá? Por conta do mioma. Mas o mioma ele está dentro de uma cavidade uterina, sabe? Se ele está dentro de uma cavidade uterina, ele secando o mioma, ou dependendo das raízes de onde está o mioma, né? Não é um pedaço, sabe? É um todo, não vai pegar e tirar. É muito confuso, gente. E ao mesmo tempo é muito. Hoje eu tô sem palavra mesmo, gente. Trabalhar minhas palavras. É porque, na verdade, eu acho uma sacanagem, é isso, entende? Eu tô tentando não ser escrota, mas, pô, por que não fala a linguagem que aquela mulher vai entender, sabe? Por que não mostra ela? Por que não traz clareza, sabe? É como se quanto mais técnico eu fosse, menos ela soubesse o que eu vou fazer, sabe? E aí, menos eu preciso da explicação. E aí a mulher sai de lá achando uma endometriose profunda. O que que é uma endometriose profunda? 5 milímetros, sabe? Qual é a diferença de uma mulher que tem uma endometriose profunda para que uma não tem? Sabe? 1 milímetro. Mas aí ela tá lá com o diagnóstico de uma endometriose profunda. E ninguém explica para ela que esse termo é muito mais assustador do que realmente a própria patologia, sabe? Então, isso eu acho isso super antiético. Eu acho que o médico deveria sentar, deveria explicar, deveria ter esse tempo, né? Mas é complicado mesmo. Áureo, conjuntura pronta. Quantas gotas beber? Alê, tu tem essa aula lá na turma, tu tem essa aula lá no curso. Então, gente, deixa eu fazer dosagem de gota aqui para vocês, porque eu uso ml, mas deixa eu fazer gotas aqui para vocês. Calma aí. Eu acho, a Denise falou outro dia na nossa mentoria. 1 ml, acho que é a cada 30 gotas, não é isso, Denise? Acho que você tá aí, né? É porque depois que você usa ml, 20 gotas, 1 ml é igual a 20 gotas. Então, você vai pingar de 40 gotas a cada 150 de água, tá? Para você começar a fazer o seu tratamento. Eu tô falando uma dose padrão, assim. Agora, se você tem um tratamento, se você tem um mioma que você quer reduzir mais rápido, ou que você. Aí é cada caso um caso, mas assim, para vocês não terem uma intoxicação, para ser tudo ok, façam 40 gotas, tá bom? 40 gotas para um copo de 100 ml de água, tá bom? Ah, eu estou com dificuldade de encontrar as ervas aqui na minha cidade. Se tiver algum lugar que venda online para indicar. Gente, tem a Gabi, ela me vende ervas maravilhosas. Eu vou botar o contato dela. Alguém me perguntou isso no privado também. Eu falei, me pergunta depois, me chama. Eu vou pedir, ou a Dai ou a Melissa, eu vou pedir para que elas possam falar isso para vocês, tá bom? Ou me chama no direct lá e também tem um outro site também, que é um site bem legal, que eu confio bastante, que é onde meu marido comprava. São ervas legais. É, toda vez que vocês forem comprar ervas, é legal vocês comprarem em um lugar que vocês
que vocês confiem, né? Porque, por exemplo, a erva de São João, que é o metrasto, ele não pode ser usado as flores, sabe? Porque são tóxicas e vendem as flores. Então, aquela mulher está fazendo um tratamento com uma planta que intoxica ela porque foi colhida errada, vendida errada. Então, por isso que é importante. Eu posso tomar as tinturas misturadas mesmo. Você pode fazer de várias ervas. Por exemplo, essa aqui é orégano, tá vendo? Mas, por que eu tô fazendo puro? Né? Porque a maioria dessas eu tô fazendo ou gravando vídeo ou porque eu tô fazendo para alguma paciente. Mas eu poderia misturar o orégano com o dente de leão, o orégano com a cavalinha, tá? Eu posso fazer as misturas na própria tintura. Ah, mas Aura, eu não quero fazer, eu quero fazer elas separadas e misturar no copo. Pode, pode, tá? A tintura pós-pronta tem um período de ser tomada, por exemplo, validada por 30 dias. As tinturas, elas têm duração de 2 anos, tá? Elas duram até 2 anos. Só que é aquele negócio, né, gente? Você tem que observar. Se você usou a erva fresca, você precisa olhar. Não larga as tinturas e esquece, tá? Vai lá, visita o seu armário de tintura. Porque quando a gente começa a fazer tintura, a gente fica viciada. Então, por exemplo, eu tenho 2 armários de tintura, né? Então, volta e meia eu vou lá, vejo se tem alguma erva que tá com algum mofo, se mofou, se não mofou, se preciso de mais álcool, se não preciso. Por exemplo, aqui a tintura, ela não tem problema de você usar o metal. Quando eu trabalho com elixir de cristal, eu não posso usar metal, né? A tintura não tem problema, mas dependendo de onde ela estiver, eu preciso ficar de olho, porque se esse metal oxida, eu perco a tintura, entende? Então, assim, não é uma coisa que você faz e esquece, tá? E como você gosta, eu gosto de, deixa eu álcool aberto. Eu gosto muito de ficar fazendo tintura, eu tenho que ter esse cuidado, tá bom? Mas ela tem validação de 2 anos, mas aí você sempre vai fazendo esse olhar, né? Vai olhando para ela e aí vai mexendo. Gente, tem a tintura que eu gosto bastante, vou mostrar para vocês, que é a de salsa. Eu fiz de raiz de salsa. Gente, ela fica verde. As tinturas elas vão pegando cor, sabe? Eu acho isso muito legal. Por exemplo, essa aqui já pegou cor, tá vendo? Que é do caroço de abacate. A do orégano, ela também pegou uma corzinha, tá vendo? Mas a cor dela é um verde mais escuro. Tem umas que ficam muito verde. É como se você sentisse a essência da planta, sabe? Na tintura. É muito legal. Fiz chá apenas com o chá amarelo. É eficiente ou tem que misturar com outra erva? Qual é o seu objetivo? Porque o chá amarelo é eficiente, por exemplo, a cólica, ele é eficiente para regular o ciclo menstrual, tá bom? Quais ervas secas servem para cólica? Tá na apostila de vocês. A apostila da primeira aula. E para sangramento tá na apostila da segunda aula. Quem é que tá sem apostila, gente? Lê aquele material. Lê aquele material. Eu fiz com muito carinho para vocês, gente. Muito carinho. Fui eu mesma que perguntei. Ah, Michele, perfeito. Qual erva eu posso usar para melhorar minha flora intestinal? Ih, tem várias. Geralmente desinflama o corpo, né? Muito está no tamanho de 150, mioma visível pelo lado de fora. Mioma subseroso, né? Acima do umbigo, mas eu tô tratando naturalmente. Ah, tem pessoas aqui querendo saber. Ótimo. Estou com 52 anos, já sangrei muitíssimo. Até sangrei, já precisei em muitas empresas, mas já está melhor. Mas você tá aplicando, Ali? Você está conseguindo colocar em prática? Isso é bem importante. E, gente, calma aí que eu... Pronto. Deixa eu conseguir aqui. Ah, pode colocar o link do site nas ervas do grupo? Prefiro botar no privado, tá? Prefiro que vocês chamem no privado, tá bom? Áurea pode misturar o caroço de abacate? O caroço de abacate, por ele ser muito arenoso, eu gosto de fazer ele sozinho e depois eu misturo ele no copo, tá? Fiz o chá apenas de amarelo. Já respondi, gente. Será que já voltou aqui minhas mensagens? A candidíase é problema no intestino mesmo? Não necessariamente. A candidíase, ela é problema ela é desequilíbrio da cândida. A cândida é uma bactéria na flora vaginal. Só que toda bactéria do nosso corpo positivo, ela responde ao que a gente come, né? E ela tá conectada com o intestino. Gente, tudo é conectado com o intestino, gente. Intestino inflamado ferrou tudo.
né? No último evento eu falei, gente, mulher que não caga, ferrou. A gente precisa fazer cocô. A gente precisa falar de cocô, sabe? Que a gente tem muita trava com isso devido à sociedade. Mas aquela mulher, quanto mais o intestino dela funciona, mais processo de cura ela entra, porque é uma liberação. E outra coisa, né? A qualidade daquilo que a gente come. E aí a gente volta para as questões inflamatórias do corpo, tá? Mas o intestino inflamado é o corpo inflamado. Se você não desinflama o seu intestino, o seu corpo continua inflamado, o seu útero também. O intestino, ele manda no negócio todo, tá? Então, a candidíase, ela vai atacar se você comer muito açúcar, se você comer muita farinha branca, né? E se você tiver com o emocional desequilibrado. Tem tintura para ajudar na menopausa? Tem. A gente usa principalmente artemisia com amora e erva de São João, tá bom? Tem tintura para melhorar a libido, tem tintura para melhorar a lubrificação. Tem várias tinturas, gente. A tintura é um remédio que dá para fazer várias coisas. Eu não consigo fazer cocô direito, a barriga inchada, sempre mesmo fazendo restrição alimentar. Tem alguma erva para o intestino? Você já tentou usar cavalinha? Para ver se ajuda, dente de leão também ajuda. Mas aí, pensa que é todo um processo, né? Também de observar seus alimentos, de observar suas práticas, de observar as questões emocionais. Gente, intestino está muito ligado com abuso na infância. Muito, 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 muito. Assim como hemorroida. No curso, vocês têm uma aula só sobre hemorroida, justamente porque a gente fala sobre essa questão do intestino, daquela mulher que tem algumas questões na evacuação, tá? Assisti a aula, mas não vi a apostila. Chama uma das ADM para ela poder te mandar a apostila, tá bom? Agora vamos para uma parte que é bem legal também. Vamos para a argila, tá? Vamos pegar a argila aqui para a gente preparar um pouquinho de argila, para vocês poderem ver como é que é simples a argila e também é muito eficiente, tá? O potinho, esse potinho é meio gigante, né? Mas enfim. A argila, gente, é legal que vocês tenham sempre uma argila de boa qualidade, tá? E o que que é uma argila de boa qualidade? É uma argila que ela não fique com carocinhos, sabe? Que ela não fique tipo areia, tá? Eu gosto da fitoterápica, muito, gosto muito dessa marca, gente. É uma marca mais cara, mas ela tem uma qualidade incrível, tá bom? Mas esses dias eu encontrei uma outra marca, que é essa marca aqui, que eu não sei o nome, Labotrante, tá? É uma marca que assim eu nunca tinha usado, e eu achei que ela é boa, sabe? Pelo menos a argila branca dela é muito boa. A argila vermelha ainda perde para a argila da fitoterápica, que é boa. Tem uma outra marca também que eu usei muito com as minhas alunas, que é uma marca, alguma coisa da terra, Força da Terra, que ela tem argila até azul, e aí é bem legal também. Ó, a argila, gente, é sempre muito mais o pó do que a água. E essa água pode ser um chá, tá? Então, eu fiz um chá de camomila porque eu preciso aliviar as minhas dores e inchaços na minha barriga. Ah, a camomila ajuda na flora intestinal, tá? Vocês estavam perguntando aí, a camomila regula a flora intestinal muito bem, inclusive. Aí, vocês querem uma camomila para você passar em cima do útero, para ser uma coisa mais é, acolhedora, né? E aí, o que você faz? Fez o seu chazinho, bota o chazinho aqui, tá? E aí, sim, gente, você vai fazer 2 dedinhos de chá de camomila, ou melhor, você vai pegar 2 dedinhos de chá, se é que vai chegar nisso tudo, porque para você misturar é muito mais pozinho, né, do que a água, tá? Para ela ficar numa consistência boa. Lembrando que as argilas, elas podem ser usadas em todas as partes do corpo, porém, só a branca que pode ir para o canal vaginal, tá? As outras argilas, elas ficam na parte externa mesmo. Quem vai para a parte interna, caso vocês queiram fazer algum tratamento com argila branca para candidíase, para alguma infecção, para alguma inflamação, ou por conta de alguma memória, né, que esteja acumulada no canal vaginal, aí é argila branca. Fora isso, as outras têm que ser em cima do útero, em cima do ovário, podem usar nos seios, as mulheres que têm nódulo, as mulheres que têm inchaço, por exemplo, na perna, quando está na TPM, podem usar também, tá? E aí, essa água que você vai usar, ela precisa ser uma água mais tranquilinha, sabe? Ou seja, uma água que esteja sem toda a poluição, de preferência uma água mineral. Pode ser até a água do seu filtro mesmo, tá bom? Eu gosto dessas espátulas aqui, que são espátulas de silicone. Mas você poderia mexer com uma colher de pau ou com uma colher de plástico mesmo, tá? Mas o ideal é você não mexer com metal, tá bom? Aí, você vai colocar uma gotinha, eu vou usar até aqui o copo. Ó, uma gotinha de água assim, ó, bem pouquinho. Ó,
Olha o que eu joguei, tá vendo? Deixa eu baixar minha câmera. Aí, não tanto, foi. Ó, tá vendo? Aí eu venho aqui e... caiu a minha espátula também. Ah, deixa eu pegar essa parte mesmo, ó. Ó, aqui ela tá muito grossinha ainda. Aí eu vou botar mais um cadinho de água. Ela precisa ficar uma pastinha. O que mais eu posso jogar aqui para deixar essa argila ainda melhor e mais potente para aliviar cólica? Oh, meu Deus, minha espátula tá caindo todinho. Óleo essencial, tá? Óleo essencial também poderia entrar aqui para poder deixar ela um pouco melhor. Aí eu vou jogar um pouquinho mais de água. Tá vendo que eu tô dosando conforme eu vou misturando? Ó, agora ela tá ficando um pouco mais fina. Quanto mais grossa ela for, eu gosto para fazer tratamento uterino, tá? Eu não gosto dela muito fina, não, porque fica até um pouco mais difícil para poder passar no útero, seca muito rápido. Ó, tá ficando numa boa consistência, ó. Vocês conseguem ver daí? E aí você vai mexendo bem. Ó, quando você começa a colocar ela pro alto assim, ó, e ela segura, ela pinga, mas ela segura. Ó, tá vendo? Não é uma coisa que fica grudada, mas também... Ups, levanta a câmera. Ó, isso aqui que eu fiz aqui pra vocês, ó, tá vendo? Ela vai pingar, mas ela não vai ficar totalmente aguada, tá bom? E aí, quando vocês fizeram, aí eu gosto de passar a mão assim, ó, e ela tá assim, nessa consistência. Essa consistência, ela é muito boa pro canal vaginal também. Eu gosto até mais grossinha, às vezes, pra passar no útero, tá? E aí vocês podem colocar um óleo essencial de gerânio, um óleo essencial de camomila, um óleo de artemísia, tá? E aí vocês vão pingar uma gotinha de óleo essencial é suficiente. E é isso aqui, gente, que eu fiz, vocês perceberam que foi quase nada, né? Mas isso aqui vocês conseguem passar no ovário, no útero, e se der, ainda sobra para vocês passarem no rosto, tá? A argila, ela rende muito, tá bom? Então, isso aqui já tem bastante argila aqui. Então, você pegou, comprou um fresquinho de argila, você consegue ter ali um tratamento, às vezes, por mês inteiro, passando argila todo dia, tá? E a argila boa é aquela aqui, ó, tá vendo? Ela não tem... eu pego ela, ela tá lisinha. Ela não tem um carocinho, ela não tem uma areia, tá? E é isso que vocês vão ver que é uma argila boa. Por que eu gosto mais da fitoterápica? Porque o vermelho da fitoterápica tem mais ferro. As argilas, em cada região, elas têm uma propriedade diferente. Então, provavelmente, o lugar que a fitoterápica retira a argila é um lugar que tem mais cobre e ferro do que a Labortrate, tá? Mesmo sendo argila vermelha. Por exemplo, a argila preta, algumas argilas pretas, elas vão ter enxofre, outras não, tá? Então, por quê? Vai depender da localização que aquela argila veio, mesmo ela sendo preta. Quando você sabe a localização, é bem legal. Ou quando você percebe. A da fitoterápica eu gosto porque eles colocam exatamente o que tem na argila. Então, você consegue ver, tem cobre, tem quanto tem de cobre, quanto tem de ferro, sabe? Então, você consegue trabalhar com dados mais eficientes quando a gente está falando de um tratamento, né? Uma mulher que ela tá com um nível de anemia muito baixo, eu usar uma argila vermelha todos os dias, eu vou ajudar a estimular não só a produção de ferro, como a absorção pela pele, né? Uma mulher que ela tem dificuldade com colágeno, eu usar alguma argila, por exemplo, a amarela, que também já tem um nível de colágeno, eu estou ajudando ela também. Então, pensa que é sempre o corpo físico e o corpo emocional trabalhando juntos. E as argilas, gente, elas têm uma eficiência não só no nível físico, que a gente já tem várias comprovações científicas também, mas elas são usadas há milênios, sabe? Pelos ancestrais. Né, argila em forma de ritual. Hoje, quem estiver ao vivo comigo e participou do sorteio, o sorteio vai ser a minha imersão de argila ritualística. Gente, para eu preparar aquele material ali, foram anos de pesquisa, sabe? Eu juntei 10 tipos de argila.
É um material incrível. Inclusive, ele vai ser um dos bônus da formação, né? Um dos bônus do curso de ginecologia natural, que eu vou abrir amanhã, eu vou dar esse material de bônus também. Então, vocês têm ali uma imersão comigo de um dia inteiro e um e-book falando sobre as tribos da argila, sabe? Quais eram os rituais que elas faziam, quais os rituais de cura, quais são as comprovações científicas, o que que tem em cada argila de composição. Não existe nenhum material que eu tenha visto até hoje tão especificado de argila. E olha que eu procurei, porque eu estudei muito argila, tá? Então, assim, é um material de trabalhar com cura, trabalhar para você, incrível. Eu tenho uma aluna, vocês vão conhecer ela, a Eva. Quem é minha aluna aqui já conhece a Eva, né? A Eva é a louca das argilas, né? A Eva é professora de biologia, ela é uma bióloga. E ela teve câncer, né? E quando ela me conheceu depois do câncer, ela teve um câncer de pâncreas. Olha, a mulher é uma sobrevivente, né? E ela tinha mioma, tinha síndrome do ovário policístico. Hoje em dia ela não tem nada, né? Ela conseguiu tratar tudo. E ela usava muita argila. E ela traz umas coisas de argila que eu, assim, eu achei incrível. Ela trouxe uma diminuição do colesterol usando argila. Ela trouxe uma diminuição das medidas. E ela, no início, assim que a gente começou os tratamentos, ela fazia argila quase todo dia, né? A gente começava a aula, tava ela já com a argila pronta, sabe? E aí ela trouxe várias coisas legais que ela conseguiu fazer com a argila, de passar argila, sabe? Então, realmente, a argila, ela não é usada à toa pela estética. A estética investiu muito nas argilas por um motivo, porque a ciência, né, quando a gente faz estudo, principalmente quando a gente tem alguma coisa natural que tem uma eficiência tão grande, eles geralmente não usam muito para a saúde, né? Porque senão resolve. Então, foi para estética. Tá. Vamos lá, meus amores. Perguntas. Quantas vezes fazer argila? Então, Natália, tudo depende. Quando eu faço tratamento, quando eu passo tratamento, eu vou muito de acordo com o que aquela mulher sente. Se ela tá com dor hoje cólica, ela pode passar argila 2 vezes ao dia. Agora ela tem uma dor, mas ela não tem tempo. Porque a argila não é uma coisa que dá pra você beber, né, gente? É uma coisa que você precisa parar pra passar. Então, assim, eu gosto muito de perceber a rotina daquela mulher. Se você consegue passar 2 vezes ao dia e você tá com dor e quer passar, pode passar. Passar argila, a argila sempre é feita com água, temperatura normal ou fria, mas para cólica você pode fazer ela quente. Você mistura com água quente e passa no útero com água quentinha, entendeu? E aí isso já ajuda. Então vai depender da rotina daquela mulher. A argila ela não tem uma toxicidade, então assim, não vai ter, eu passei argila demais e fiquei mal. Não, não tem, tá? Em um tratamento, às vezes eu passo todos os dias, dependendo se eu estou tratando inchaço, principalmente inchaço, útero grande, né? As mulheres estão falando, ah, meu útero está com muito volume. Aí eu passo todos os dias, ou a gente passa, por exemplo, 3 vezes na semana, sabe? Vamos fazer 3 vezes na semana, tá? Dificilmente eu passo 2 vezes ao dia, porque geralmente a vida da mulher é mais difícil, né? Pra ela ter tempo de fazer 2 vezes ao dia. Mas se ela consegue, a gente consegue ir intercalando até mesmo cores, né? Eu não sei se eu consegui colocar essa parte no depoimento da Tuane. Quem estava comigo no primeiro dia, eu passei o depoimento da Tuane. Tawane. Não sei se ela está aqui hoje. Ela tem adenomiose, endometrioma e endometriose, né? E ela falou que, assim, de todas as coisas que a gente fez, né, no tratamento dela, a argila preta era a que ela mais amava. E eu fiz um mesclado. As minhas alunas de ginecologia natural, a Lê é minha aluna de ginecologia natural, ela tá aqui. Eu não sei se você participou da mentoria, que foi a nossa aula ao vivo, que eu peguei o caso dela e estudei com vocês. Aí eu criei o atendimento dela, e ela tá seguindo esse atendimento, né? E aí eu criei uma mistura de argilas. Então, durante a primeira semana ela usava argila tal. Durante a fase folicular, né? Geralmente eu uso a ciclicidade. Durante a fase folicular era argila amarela. Durante a fase ovulatória era argila vermelha. Não lembro, tá, gente? Estou dando só um exemplo. Durante a TPM era argila preta. Mas eu sei que ela, na argila preta, dentro dos relatos, né, da melhora dela, ela falou que era a que ela mais gostava. Então eu vou intercalando. Por isso que quando vocês me perguntam assim, Aura, o que que você passa? É difícil eu dizer para vocês assim, porque eu gosto muito de olhar para a história de vocês. E como é que eu ensino no curso? Vocês criarem não só o atendimento de vocês, ou as mulheres que são terapeutas e vão atender outras mulheres, mas pela ciclicidade. Então, durante a menstruação, você vai tomar tinturas e vai usar argilas e vai fazer massagem com um tipo de coisa. Quando a menstruação acaba, a gente vai para a fase folicular, você é outra. Então, eu preciso acompanhar aquilo ali. E aí, o que que eu faço? Vai ser outras tinturas, vai ser outra argila e vai ser outra massagem. Aí, a gente acrescenta a vaporização, sabe? E aí, o teu tratamento, ele não é todo mês a mesma coisa. Ele vai modificando.
Porque aí a gente vai conseguindo tratar a infância, a gente vai conseguindo tratar a maternidade, relacionamentos, a gente vai conseguindo tratar todas essas causas e a gente vai conseguindo limpar aquele útero, sabe? Então são os circuitos das ervas. Vocês conseguiram entender, gente? Sou esteticista de formação e usava as argilas há tempo, mas nunca soube tanto sobre a argila quanto aprendi na imersão. É muito bom, né, Michele? Incrível. É porque geralmente a gente usa sem pensar no processo ritualístico. Eu já me identifiquei com as argilas quando eu fui estudar xamanismo. E aí eu entendi que as argilas, elas são microcristais, né? E aí eu sempre fui apaixonada pelos cristais, então aquilo ali me chamou muita atenção. E eu sempre usava ela para purificação de útero, sabe? Para as mulheres que tinham sido muito abusadas, eu passava muito argila nos úteros. Qual é essa argila que você está fazendo? Essa pode, não. Gente, canal vaginal só argila branca. Essa é argila vermelha que eu estou fazendo, tá? Só argila branca que pode pro canal vaginal. Senão vocês vão ficar coçando, vão falar, Uriel falou que podia passar. Estou deixando registrado que no canal vaginal é só argila branca, mulheres. A marca é fitoterápica com pH. Se você colocar no Google fitoterápica, vai aparecer. Ela é uma marca super famosa. É uma das marcas mais antigas de produto natural. Agora, essa marca aqui é Labotrate Cosméticos. Labo de laboratório e Trate, T-R-A-T mesmo. Nódulo nos seios, Aro, qual você acha melhor para misturar? Se você sente dor, eu gosto da verde. Agora, se não tem dor, aí eu vou. Aí a gente dá uma olhada no emocional, tá? Mas aí pode ser a preta, como pode ser a vermelha. Porque as argilas, elas também têm frequência, tá? Então pensa que a gente vai ter uma frequência, uma frequência que ela vai pegar aquele processo que tá bem irrigado, sabe? Que tá bem doente, que tá bem dolorido, né? E que tá bem impregnado, que é uma frequência. Inclusive, eu tava gravando um vídeo aqui agora. Aqui. No curso, vocês têm isso aqui, né? Que é essa tabela de frequência. Vocês podem, inclusive, ver a frequência da argila nessa tabela, gente. Isso é muito legal. E por que eu estou mostrando ela para vocês? Porque tanto a patologia quanto a, a medicina, elas têm frequência, tá? E por que eu gosto de ver a frequência? Porque, às vezes, aquela argila preta, ela veio, sei lá, do Egito. Pô, o Egito tem guerra, sabe? Qual é a frequência que ele chegou para mim? Entendeu? Eu dou uma olhada nisso. Mas, de qualquer forma, sem pensar nessa coisa um pouco mais abrangente, se eu tenho uma doença que ela tá. O câncer, né? Meu marido teve câncer quando a gente foi aqui em 2017. E o dele foi linfoma de Hodgkin. Então, os linfonodos deles ficaram bem alterados. A gente usava argila preta. Porque a argila preta, ela é antitumoral. Então, diminuía, sabe, as elevações do sistema linfático, né? Foi dali em diante que eu comecei a amar as argilas, né? Porque elas têm um efeito bem rápido. Mas a argila preta, ela também traz uma questão emocional muito grande. Por quê? Porque ela tem um enxofre na maior parte dela, ela tem algumas coisas que mexem com o corpo, não só físico, mas com o corpo emocional, devido aos neurotransmissores mesmo. Então, você vai ter que ir de acordo com o que você está sentindo. Se você nunca usou argila, comecem pela branca, pela verde, sabe? Até podem ir pela vermelha também. A vermelha, eu gosto muito no sentido de força da mãe terra, sabe? Principalmente quando a gente está ressignificando o nosso sangue, aí a vermelha é legal. Agora, quando a gente já está em um processo de cara, eu acho que eu preciso realmente tratar esse nódulo que está dolorido, vai para a preta, porque a preta ela é antitumoral, tá? Agora, dor. A verde ajuda mais na dor, no sentido de dor muscular, quando é uma questão de de músculo mesmo, sabe? Por exemplo, o útero, quando ele está contraindo, ele é um músculo, tá? Então, vocês vão perceber que cada uma delas tem. Vocês vão aprender bastante sobre isso, né? Quando vocês forem estudando mais argilas, mas cada uma delas tem uma função diferente. Então, nos seios, eu falaria para você começar com a verde ou a vermelha. E aí depois você ia aumentando essa frequência. Qual argila e essência passa para endometriose sem sintoma? Seria mais para desinflamar. Todas as argilas são anti-inflamatórias, mas endometriose eu gosto da argila vermelha. Porque eu acho a argila vermelha, ela tem
Ela tem essa função energética, mas ela é bem anti-inflamatória. E, gente, para as mulheres que têm endometriose, que é uma doença que é inflamatória, que muitas das vezes, mesmo não estando menstruada, incha, adenomiose também, ter o hábito de passar argila vermelha todos os dias, gente, dá uma melhora que é incrível. E aí eu vou usar o caso, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe, ela tem dor na perna, né, que é uma questão crônica. E quando o médico foi trazer o diagnóstico dela, muitos anos atrás, né? Ele falou sobre a possível fibromialgia, né? E aí, na época, ela era mais aberta a algumas coisas e eu usava muita argila, tanto em mim. A minha gestação inteira eu usei argila, gente. Da minha gestação, eu digo que foi a época que eu me achei mais linda, sabe? Eu não inchei, eu fiquei linda, eu me acho linda grávida. Grávida eu achei maravilhosa. Mas eu usava argila todo dia, todo dia. E meu marido tava no quintal se pintando de argila, sabe? Então, assim, a argila no pé, sabe? E isso ajudou bastante. E aí, quando eu usei na perna dela, ela conseguia dormir, porque parava as dores. Então, a argila, ela ajuda bastante, tá? Principalmente se você tiver o hábito. É claro que aí usei hoje, melhorou, gente? Vai ter algumas pessoas que sim, mas não é todas. É um tratamento, tá? Eu tava na aula com a participação da Eva. Ah, que maravilha. Pode fazer banho de assento com argila branca? Eu não acho que seja muito eficiente, não, porque a argila ela precisa ficar no local. Se você diluir ela na água, ela vai ter uma eficiência, mas assim, você pode. Tem outras coisas que vão ser mais eficientes, entendeu? Porque, por exemplo, eu não sinto segurança de usar no canal vaginal. Não usa, usa babosa, usa alho, ou faz um banho de assento com, por exemplo, pode botar argila branca, mas bota algumas ervas também, bota aroeira vermelha, sabe? Não que não possa, pode usar, porque, por exemplo, os gios que tem argila, mas é que ela diluída em muita água, ela vai ter muito menos propriedades locais, entendeu? Mas o meu filho, por exemplo, adora tacar argila na água e tomar banho. Ela trata ela enfermidade, bota pouco eu não escuto essa palavra. É... E, gente, calma aí que me perdi aqui nas mensagens. Mais 5 minutinhos respondendo vocês aqui pra gente fechar. É, Ela trata candidíase, infecção, inflamação, tá? Eu, esses dias, tratei uma adolescente que ela teve... Adolescência, quando você tá ovulando, ainda é estranho para algumas meninas. Como é que funciona esse processo da ovulação? Porque na ovulação, a vagina ela fica muito molhada, né? Pensa que eu acabei de sair de uma infância, né, onde eu não ovulava, então a minha vagina estava sempre seca e agora eu começo a ter fluidos vaginais, o meu muco cervical começa a fluir. Então, para algumas adolescentes isso é muito incômodo, sabe? Ainda mais se ela é muito novinha, sabe? Incomoda muito aquele excesso. Aí eu gosto de passar argila branca. Sabe? Porque a argila branca, vocês vão perceber que ela seca. Para as mulheres da menopausa, eu tenho muito cuidado quando eu vou passar argila branca no canal vaginal. Por quê? Porque dá uma ressecada e você tem que hidratar com um óleo de coco, algum óleo depois, né? Que aí você tira e aí melhora, né? Porque a vagina ela vai tendo a própria lubrificação. Mas se aquela mulher já tem uma deficiência, por exemplo, as mulheres que tiram o colo do útero, elas não têm a lubrificação que sai do colo do útero. Então, passar argila pode ser que ela precise de um óleo depois para poder lubrificar mais, tá? Então, essas meninas que estão tendo muito muco, passar dá uma ajudada. Sinto como se fosse beliscões bem leve. Como assim? Como assim beliscões? Não entendi. Eu acho que eu perdi a tua mensagem aqui. Ó, tem argila em casa. Já, argila com artemisia, amor. Passa nesse útero hoje e vem pra aula, viu? E a dolamita é uma pedra, né? Pode, tem efeitos também bem positivos. Quando eu estou menstruada, qual o tamanho? Me repete, por favor. Não consegui marcar. Qual é o tamanho? Não, desculpa, qual é o tratamento? Quando eu estou menstruada? Da argila? Gente, me lembro, eu estou respondendo várias de vocês. Sejam mais específicas quando vocês me perguntarem, por favor. Posso misturar qualquer chá na argila? Mistura um chá, Cláudia, mistura um chá que tem a ver com os nódulos. Por exemplo, puxa amarelo, unha de gato, é,
dente de leão, né? Chás que ajudam na diminuição dos nódulos. Eu não entendi aqui, gente, o que que são os beliscões. Cláudia, você me explica depois. Eu não lembro qual o tratamento que eu falei, foi o tratamento de argila, que a gente está falando. Mas você me lembra também mais um pouquinho. Eu tenho fibromialgia, melhorei bastante depois que comecei a te seguir. Ai, que bom, Anne, gratidão. Mudei a alimentação em função dos miomas e ovários e trompas. É isso. Gente, alimentação é tudo. Alimentação vai reduzir 50%. Ó, se você pega a sua doença e coloca ela como se fosse aqui, como se fosse meu punho fechado, tá vendo? É aqui é a doença, tá vendo? Se você trata da tua alimentação e você tem uma alimentação realmente que condiz com a saúde do seu útero e elimina essas células, você reduz essa metade aqui, sabe? É isso. A outra metade são as questões emocionais. Entende? E aí você resolveu as questões emocionais, a doença some. Porque a doença ela é uma manifestação de como a gente lidar com as nossas emoções. E a nossa alimentação também. A gente come por como a gente lidar com as nossas emoções, sabe? É, 1 ano e 4 meses que meu marido faleceu. Gente, eu perdi mais de 30 quilos. Por quê? Quem cozinhava era meu marido. Eu não cozinhava, sabe? Então, a comida, não adianta o que eu faça, nunca vai ser o sabor da comida dele, sabe? Então as pessoas olham para mim e falam assim: Nossa, Aure, você tá linda, mais magra. Mas eu não acho. Eu nunca tive problema em ser gordinha, eu sempre gostei, sabe? Mas isso tem a ver com o quê? Com o emocional. A gente come as emoções também. No meu caso, para mim, eu como por, tipo assim, para manter o corpo vivo, né? Mas alimento não faz falta. A comida, de fato, não tem gosto. Às vezes eu até fico, nossa, eu vou tentar fazer, e por que eu tive que aprender a cozinhar, né, gente? Porque eu não gosto de cozinhar, não. Eu falei, queria tanto casar como que cozinhasse, ele cozinhava para mim, pro meu filho, para todo mundo, adorava cozinhar, eu nunca gostei muito da cozinha. E aí, o que que acontece? A comida teve um reflexo emocional. E ela sempre tem. Quando a mulher está no puerpério, que ela está ansiosa, a gente faz o quê? Come. Então, quando a gente está falando de mudar a alimentação, a gente também está mudando os hábitos, sabe? Aqui a gente não come glúten, a gente não come açúcar, a gente não come. A gente é vegano, né? A única coisa que a gente come de origem animal é mel, né? E a gente consome mel. Apesar de ser de apecuárias, né, conscientes, a gente consome mel. Quer dizer, meu filho consome mel, eu não gosto de mel. Mas enfim, mas eu não gosto de mel porque durante 5 dias do meu trabalho de parto eu só comi mel, né? Porque a minha doula falava assim: se ela não comer, ela não vai ter força, mel, não sei o que. E toda hora vinha uma colher de mel na minha boca enquanto eu estava em trabalho de parto, então eu acho que eu enjoei do mel. Mas em compensação, o Rafael adora mel, sabe? Não pode ver um mel que ele quer. E aí, às vezes, eu fico com um desejo, por exemplo, Natal. Minha irmã falou assim, cara, eu quero fazer um pastel, mas vai ser frito, o Rafa vai poder comer? É só hoje? Eu falei, pode, só ver se a massa não tem ovo nem leite. Aí, eu fiquei pensando no pastel. Eu falei, caraca, um pastel, né? Eu falei, pô, podia ter um pastel. Eu falei, pô, vou comprar uma massa sem ovo, sem leite, vou fazer um pastel. Pô, mas vai ser fritura. Aí eu começo a pensar, pô, vai ser fritura, vai ser 1 ano sem comer glúten, vou dar glúten, o Rafa vai querer glúten. Aí eu falei, essa é uma coisa, dá muito trabalho, vou comprar esse troço não. Por quê? Você muda a tua cabeça, sabe? Mas é porque você está mudando também a forma que você está lidando com o mundo. Então, gente, 50% alimentação, 50% emocional, porque na verdade é 100% emocional. Só que os 50% são manifestados no corpo físico. Ah, tá. Eu que perguntei dos tratamentos. Quando eu estou menstruada, óleo, tintura e argila. Então, quando vocês estão menstruadas, gente, vocês podem usar argila vermelha ou argila verde. As duas vão ajudar, tá bom? Na verdade, qualquer argila vai ajudar, tá? Para menstruação, porque todas elas são inflamatórias e ajudam no inchaço. Mas eu gosto da argila vermelha para as questões emocionais que ela traz. E a argila verde porque ela tem um efeito muito bom nos músculos, tá bom? É... Aí, a o óleo essencial, você pode utilizar óleos que também sejam antiespasmáticos, por exemplo, a artemisia, a camomila, o gerânio, tá bom? E aí você pode utilizar isso. A tintura vai ser tinturas para cólica, né? Todas as ervas que a gente falou ontem e segunda têm a ver com as cólicas, tá? Então, olhem a apostila de vocês. Quem tá sem apostila, pede alguma das meninas para mandar para vocês. Gente, aquela apostila, ela vale muito, sabe? Vocês estão recebendo um material gratuito que vocês não vão achar em lugar nenhum pago, sabe? Às vezes nem curso pago faz isso. Então, é um material muito bom. Então, aproveitem esse material, sabe? Porque vocês vão ter ali ervas que vocês vão poder consultar. Vocês têm ervas que têm nome científico que vocês podem pesquisar mais. Abracem essa oportunidade, tá bom?
Meus amores, eu vou encerrar, porque a gente tem aula daqui a pouquinho, tá? Então, se alguém... Você quer falar, Gleciane? Você quer que eu abra seu microfone? Deixa ela falar. Cadê? Agora, como é que eu abro o microfone aqui? Pode falar, meu amor. Estamos te ouvindo. Boa tarde. Sabe ontem, nesse horário que você fez essa mesma chamada aqui, tá me ouvindo bem? Tô. Que a gente fez esqueci o nome, com a cambuquinha, a Vaporização. vaporização. Tá. Aí tu lembra que tu falou um pouco que a mulher precisava chorar? Hoje de manhã eu fui treinar, aí eu caí, torci meu pé. Eu sentei, eu sentei. A única coisa que veio na minha cabeça foi você falando, mulher precisa chorar, mas eu chorei igual uma criança sentada no meio da rua. Mas me deu um alívio tão grande, tão grande. Eu juro por Deus, gente. Me deu, porque antes eu ficava aprendendo mesmo o choro, sabe? Meu marido ficou parado olhando pra minha cara assim, menina, o que que você tem? Pelo amor, você tá chorando? Você não chorava assim. Eu sentei no meio da rua, chorei tanto, chorei que nem uma criança, uma dor desgramada eu tava sentindo. Aí depois ele me levantou, porque eu não consegui levantar sozinha. Aí ele me levantou, sentei. Quando eu cheguei em casa, aliviou a dor, como se tivesse tirado assim com a mão. Tá um pouco dolorido ainda, porque eu não fui para o hospital, não queria engessar o pé. Tá um pouco dolorido ainda, mas eu senti quando eu chorei que aquilo tava tirando metade da dor com a mão. Foi surpreendente. Depois eu fiquei assim parada pensando, meu Deus, quanta coisa eu podia ter evitado só chorando, né? Ah, gratidão, William, por esse compartilhar. Gente, a nossa aula de hoje, às 19 horas, vai ser muito importante. Assistam, gente, vai ser muito importante. Uma coisa legal para quando a gente vira o pé, argila verde. Aí, gente, já é uma coisa muito legal. Argila verde com uma folha de repolho em volta e em faixa. Ela puxa o inchaço, sabe? Nossa, eu já torci o pé feio, assim, de mal consegui botar o pé no chão. E também falei assim, não vou engessar. E aí eu fiquei tratando com argila e botando a folha de repolho. Cara, em 2 dias eu conseguia botar o pé no chão, que eu não conseguia antes, e aí eu consegui recuperar ele 100%, sem engessar, né? Então dá sim para fazer com as argilas, mas realmente alivia muito a dor. Quem tem dor, principalmente de torção, ela é boa. E que bom que você chorou. Talvez seja só isso, né? Era só o peso de precisar chorar, tá bom? É, Como faz para assistir essa aula, gente? Quem não tá no grupo, vai pro grupo, que lá a gente vai te postar o link, tá? Gratidão, Graciane, por compartilhar o seu choro, que você chore bastante e que isso te dê cada vez mais força. Lembrem sempre, gente, chorar não é sinônimo de fraqueza, tá? A gente pode ter fragilidades, mas fraca é a última coisa que a gente é, tá? Folha de repolho é mara. Sim, folha de repolho é maravilhosa. Folha de couve também. Hoje, às 19 horas, gente, no YouTube, vamos falar sobre as emoções por trás da doença. A gente vai ter um sorteio e a gente vai ter uma outra coisa bem legal hoje, tá? Então, assim, estejam comigo hoje às 19, não faltem. Se vocês tiverem algumas amigas e quiserem chamar, chamem, porque é muito importante a gente saber essa parte da doença, sabe? Essa parte que ela vai além desse olhar físico, né? E dali, gente, se vocês prestarem bem atenção, pega a apostila de vocês, quem tá com o diário do útero, pega o diário do útero, escrevam, aproveitem, vocês vão perceber que esse evento que eu estou dando para vocês é um evento de transformação, sabe? Ele é muito mais do que só dicas e receitas, até porque eu nem gosto de dar dicas e receitas, mas ele é algo que vai, sabe, se você conseguir, você vai pegar ali e vai se transformar, né? Você vai conseguir fazer a sua transformação. Então, anotem, estejam presentes, se comprometam, que quinta-feira já vai acabar o evento, olha, passou rapidinho, e que vocês possam colocar em prática tudo que vocês aprenderam, tá bom? Então, espero vocês hoje daqui a pouquinho, meus amores, ó. Beijo, beijo, gratidão por esse encontro e daqui a pouquinho a gente se encontra. Quem não tá no grupo, vai no link da minha bio, que o link tá lá, tá bom? Para você entrar no grupo. E quem tá sem apostila, pede a Dai ou então alguma outra das meninas que tá lá no grupo. Eu tô tomando chá de camomila, meu útero está dando muito. Se só tem chá de camomila, vai chá de camomila. Faz compressa quente nesse útero, tá? Pega o chá, pega um paninho e bota no útero. E de noite tu me conta como é que você ficou. Uma outra coisa que você pode fazer é pega o fubá, esquenta o fubá na panela, joga um chá de camomila, dá uma esquentada no fubá, bota o fubá no pano e joga o fubá em cima do útero. Também vai aliviar a dor, tá bom? Deixa eu fechar aqui.
senão eu não paro de falar.